Nós estamos de volta com o Via Justiça, debatendo hoje os 20 anos do Código de Defesa do Consumidor. Nossos convidados são o deputado estadual Délio Malheiros, que também é advogado especializado em defesa do consumidor e é vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, e a juíza Fabiana Páscoa, da 22ª Vara Civil de Belo Horizonte. Deputado Délio Malheiros, o papel do fornecedor, que a gente estava conversando, mudou, melhorou a postura dos fornecedores a partir do Código? Melhorou e muito. Mesmo porque havia um receio dos fornecedores de que o Código é extremamente protetivo do consumidor, que as empresas iam fechar. Eu me lembro muito bem desse debate há 20 anos atrás, quando nós criamos mais Procons, nada disso aconteceu. Ao contrário, os bons fornecedores continuaram no mercado e maus fornecedores foram retirados do mercado porque a lei foi mais rigorosa. Nós temos uma delegacia hoje especializada em combater os crimes contra os consumidores, então nós conseguimos tirar do mercado os maus fornecedores. Mas há fornecedores renitentes? Sim, todo o balanço nesses 20 anos nós temos um balanço que mostra que a indústria melhorou muito, o comércio melhorou muito, ainda temos problemas localizados de garantia de produto, essas coisas. Agora, quem nesses 20 anos muito pouco melhorou? O sistema bancário continua lesando o consumidor do mesmo jeito. O sistema de telefonia, que no Brasil continua lesando o consumidor. Você vê na sua conta lá, a coincidência de você estar fazendo várias ligações em 3 segundos? Não. De 30 segundos, não. É porque você fala 5, 6, 7 do telefone celular, debitam 30. O crescimento da demanda explicaria esse comportamento? Também. Na área financeira, na área de telefonia... Na área financeira, nós temos 175... O mercado brasileiro nunca cresceu tanto. Nunca cresceu tanto. Nós temos 175 milhões de consumidores de serviço celular. Mas as empresas continuam desrespeitando os consumidores. Melhoraram, vamos ser justos, melhoraram muito, mas continuam desrespeitando. Os planos de saúde continuam desrespeitando os consumidores. Outros segmentos, como por exemplo, na área de seguros, continuam a lesar os consumidores. Melhoraram, aplicaram métodos modernos de atendimento ao consumidor, mas ainda deixam muito a desejar. No entanto, prova disso é que são os principais reclamados no judiciário, nos PROCONs, nas agências reguladoras. Portanto, tivemos avanços sim, mas que podem melhorar, muito podem. Doutora Fabiana, a senhora me relatava num dos intervalos que grande parte dos processos em que a senhora é obrigada a se pronunciar lá está relacionado com contratos bancários. Isso. Não é um problema da lei, é um problema de conduta. É um problema de conduta, porque a lei está aí, a aplicação, as informações, o judiciário desempenhando plenamente seu papel nessa questão, com posições praticamente pacificadas e há controvérsias, mas de um modo geral as posições têm se mantido na mesma linha. Então eu acho que vai muito assumir o risco. Vamos assumir o risco da demanda, vamos assumir o risco daquele que não vai reclamar. E eu penso também que tem um fator que é um combinado, né? Porque às vezes chegam os processos, aí chega na fase da conciliação e eu sempre abro a audiência dizendo, está na hora de resolver, né? Que as questões já estão sendo decididas de maneira sempre na mesma linha, então está na hora de resolver sem precisar ir até o fim da demanda e sequer sem se tornar uma demanda. Está na hora de a postura mudar e haver essas alterações. E nesse momento as empresas concordam em fazer acordo? Ou não concordam. Então, por isso que eu acho que é uma questão de conduta e um combinado. Porque a partir do momento também que vamos dar o exemplo, eu não quero também ficar falando que é só banco, né? Mas a senhora fala um combinado, a senhora está imaginando que é um combinado entre as empresas? Eu não vou afirmar que seja formal. Não. Eu não vou dizer porque senão daria no cartel, que é ilegal, né? Mas há um ajuste tácito nesse sentido. Porque a partir do momento em que alguma instituição resolver adotar uma postura para se solucionar o problema, para alterar a conduta, os contratos, resolvendo questões que estão pacíficas, que são abusivas, então vamos alterar as cláusulas independente de desaguar no judiciário. Se uma instituição bancária faz isso, as outras vão acompanhar, porque existe concorrência. A clientela também não vai procurar a instituição que lhe é menos favorável. Perfeito.
a lei da concorrência vai pesar aí, né? Então acredito que haja esse ajuste tácito, claro que não formal, porque isso seria ilegal, mas nesse sentido, vamos todo mundo fazer assim e aí dividimos a responsabilidade. Deputado Adélio Malheiros, o senhor deixou claro que tem medo de mexer na lei, mas se puder mexer na lei com segurança, o único ponto que o senhor recomendaria mudança seria no que diz respeito a esse capítulo relacionado às relações na internet? Eu creio que seria relacionado aos contratos coletivos e no que diz respeito às contratações eletrônicas. Também no que diz respeito à publicidade. Nós precisamos um rigor maior no que diz respeito à publicidade para evitar a lesão coletiva. Não é? E eu digo nessa lesão coletiva, eu dei aqui um exemplo, por exemplo, dei um exemplo do caso da TV, da telefonia, em que você fala 3 segundos, lhe cobram 30, fala 4, lhe cobram 30, sim, faz o chamado arredondamento. E quando você fala 42, por que também não faz o arredondamento para baixo? Uhum. Então é preciso um maior rigor, é preciso definir também o papel do judiciário nessa questão, a competência. Hoje você sabe a questão da assinatura básica de telefone. Há 10 anos está no STJ, não resolve. A questão agora, por exemplo, da cobrança do ponto extra da TV a cabo. Há 10 anos se discute isso, também não se resolve. Então, quando a justiça... Não se resolve por falta de uma definição sobre competência? Competência também. O STJ diz que cabe ao Tribunal Estadual, o Tribunal arruma uma confusão enorme, perfeito, um conflito de competência. Agora, a gente vai ter um grande ganho para a cidadania com a questão da instalação das varas de fazenda pública. Porque o cidadão que às vezes tem o carro quebrado num buraco deixado pela prefeitura, não tem como reclamar. Perfeito. Não tem como reclamar do aumento do IPTU se não contratar um advogado, porque isso não é relação de consumo. Vai se criar uma nova instância ali. Vai se criar uma vara para que o cidadão possa reclamar seu direito sem ter que mover aquele processo mediante advogado, vai simplificar a vida do cidadão e vai ser um grande ganho para a população. Mas o grande ganho nesses 20 anos também foi o Judiciário, foi o Ministério Público, foi a Ação Civil Pública e os PROCONs. Perfeito. Os PROCONs eu tenho orgulho de ter criado da Assembleia, porque é uma instância que o consumidor reclama rapidamente e tem funcionado muito bem. Doutora Fabiana, para a gente encerrar, mexe na lei ou deixa que o Judiciário vá acomodando as coisas aí? Sempre há questões a serem revistas e melhoradas, mas de modo geral a lei ela é muito boa, ela tem que ser aplicada, né? Uhum. E eu acho que mais importante do que é a conduta mesmo, né? É conscientização e diminuir um pouco esse espírito beligerante e de assumir risco da demanda, né? É uma mudança de mentalidade. Já houve um grande avanço, uma mudança de mentalidade nesse sentido a partir da lei, que é o reconhecimento desse direito e do cidadão se fazer valer, né? A mudança já foi notória. Então agora nós estamos na segunda etapa, né? É um segundo passo, agora no sentido de evitar a demanda. Perfeito. Doutora Fabiana Páscoa, muito obrigado pela sua presença aqui no Via Justiça. Deputado Adélio Malheiros, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos nossos 2 endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.